Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ok, então vamos lá pro primeiro relato de hoje, que é este. Máscaras falaram comigo de madrugada. Máscaras? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados. Eu sou a fulana e tenho 40 anos. Eu já tive 2 relatos lidos aqui. Um deles, Demônios na Cozinha, foi uma das situações sobrenaturais mais assustadoras que já passei. A outra, contarei neste relato. Como não tem um contexto, pois foi uma situação aleatória, acredito que não será longo. Por conta disso, contarei algumas outras situações como um bônus. Não haverá nomes em nenhum dos relatos. Tudo que eu vou contar aqui foi real e aconteceu comigo. Vamos lá. Eu cresci em uma família de médiums. Minha avó era médium de incorporação, mas tinha muito medo de espíritos. Por isso trabalhou pouco esse dom. Eu acompanhei ela ali por algumas vezes no centro espírita, então, em algum momento da minha infância, tive esse contato com o espiritismo. No entanto, não entendia o que significava. Infelizmente ou felizmente, eu também tenho esse dom, mas acredito que em uma dose baixa. Já passei por várias situações sobrenaturais, mas não tem assim uma frequência. É sempre bem aleatório e com um espaço grande de tempo entre elas. Eu tinha entre 8 e 10 anos quando aconteceu a segunda situação mais assustadora da minha vida. A outra foi foram os demônios na cozinha. Eu e meus irmãos costumávamos dormir na casa da minha avó. Ela colocava uns colchões no pé da cama dela e dormíamos lá. No quarto da minha avó, havia 2 máscaras penduradas perto da porta, e eu vou tentar descrevê-las. Elas eram arredondadas, da cor preta, com pinturas brancas, parecidas com aquelas pinturas usadas por tribos africanas em rituais. Como em filmes, sabe? Tipo traços e círculos. Os olhos e a boca eram vazados, ou seja, eram abertos como buracos, uma máscara. E nesses buracos havia pequenos sinos, um em cada buraco. Então havia um sininho em cada olho e um na boca. Ela falou que ia deixar algo assim, uma imagem aqui, só pra gente ter uma ideia, mas não preciso nem mostrar pra vocês. Ela escreveu aqui, mas tentem imaginar o que eu descrevi. Na madrugada em questão, sim, essas coisas só acontecem de madrugada, né? Nessa madrugada, estávamos todos dormindo, quando eu acordo com um barulho de vozes, muito alto, e era uma língua estranha. Na verdade, eu não sei nem se chegava a ser um idioma, mas mais parecia uma fala enrolada. Eu acordei com esse barulho de gente falando, falavam alto, enrolado. Quando eu virei para ver o que era, eu vi os sininhos balançando efusivamente. Todos os sinos das 2 máscaras. E continuavam a falar. E o som vinha delas. Novamente, comparo esses sons como os de rituais de tribos africanas. Vem até na minha mente eles dançando em volta da fogueira, fazendo esse som. Como se cantassem. Eu fiquei tão apavorada, eu nunca tinha sentido tanto medo. Quer dizer, já, né? Mas na hora foi assim o maior medo da vida. Eu cobri minha cabeça com cobertor muito assustada. Continuei a ouvir aquilo até dormir. Eu não contei nada a ninguém, talvez por medo, talvez por pensar que não acreditariam, ou talvez para tentar fingir para mim mesma que tudo não passou de imaginação. Mas foi muito real. Depois de grande, eu deveria ter questionado a minha avó, né? Mas nunca perguntei a origem daquelas máscaras. Eu nunca contei o que aconteceu. Talvez ela pudesse ter me dado alguma resposta. Eu não lembro quando, mas um dia essas máscaras sumiram. E eu não sei qual é que foi o fim delas. Bom, próxima situação. Eu já era adolescente e morava com essa avó. Eu tinha o meu quarto, o meu cantinho, adorava.
Numa noite, acredito que já estava perto de amanhecer, pois dava para enxergar perfeitamente, aconteceu algo curioso. Eu estava dormindo de barriga para cima e eu simplesmente abri o meu olho e tinha uma mulher me olhando bem de pertinho, a uns 2 palmos de distância do meu rosto. Eu cobri a minha cabeça com o cobertor e pedi para ela ir embora. Quando olhei de novo, ela havia ido. Estranhamente, eu não senti medo, eu só me assustei. Virei aliviada e tentei dormir de novo e consegui. Lembro como se fosse ontem. Ela tinha um cabelo comprido, preto, usava uma trança de lado caindo sobre o peito. O rosto era redondo e ela tinha um olhar bem sereno. Eu não lembro das roupas dela. A minha cama era encostada na parede e eu tive a impressão de que ela saía da parede. Ela não falou nada, só me olhou e eu nunca mais a vi. Mais uma situação. Eu já era casada e estava com um bebê recém-nascido. Para o maior conforto meu, do bebê e do marido, nós estávamos dormindo em quartos separados. Tinha espaço, então achamos ótimo a ideia. Em uma noite qualquer, não era tarde, eu estava no quarto, sentada na cama com o bebê, quando vi o meu marido passar pela porta. O quarto dele era ao lado, então ele passava pela porta do meu quarto para ir para a sala e para a cozinha. Pois então, eu o vi passar. Eu fiquei muito brava, porque ele nem olhou pra mim pra perguntar se estava tudo bem, sabe? Passou direto. Fiquei chateada. Quando estamos com um bebê recém-nascido, toda atenção é pouco, né? Mas o meu marido nunca voltou. Eu levantei e quando fui ver, ele estava no quarto o tempo todo. Não foi ele quem passou ali. Provavelmente um doppelganger. E agora só mais uma. Eu comecei a frequentar um centro de Umbanda recentemente, para tentar entender todas essas situações. E eu senti uma força me chamando para o centro e fui. Havia ido em apenas 2 giras, uma de Preto Velho e a outra de Exus e Pombagiras. Nesse dia, um Exu me atendeu. Me deu o passe. Era uma sexta-feira. Cheguei em casa e coloquei a roupa para lavar. Quem frequenta sabe o cheiro que o fumo fica, é isso? Quem frequenta sabe o cheiro de fumo que fica, uma coisa assim. No sábado, a minha filha estava comigo na sala e quando começamos a conversar sobre a gira, fiquei me questionando se realmente era verdade, se era mesmo uma entidade. Mas na minha cabeça não fazia sentido o médium sair da casa dele e ficar horas lá em pé atendendo as pessoas, fingindo, e de graça ainda, né? Então eu estava bem confusa, me questionando. De repente veio um cheiro de fumo, de charuto mesmo, mas bem na minha cara. O mesmo cheiro do centro. Do nada, Ana. Do nada, eu morava num apartamento, janelas fechadas, ar-condicionado. Meus vizinhos não fumam. E foi assim na minha cara. Não tinha como vir de outro... na verdade, não tinha como vir de lugar nenhum. Eu acho que o Exu quis mostrar que sim, era real. Não era fingimento, não. E eu amei esse recado. Bom, foi isso, Ana. Houve mais situações, bem mais. Mas eu vou contar só o que for relevante. Muito obrigada, beijos a todos. Um beijo pra você, muito obrigada. E agora a gente ficou curioso também para saber principalmente a origem dessas máscaras. Se você tivesse conversado, né, com a sua avó para saber sobre elas. Alguém aí já viu uma máscara dessas, como ela descreveu aqui? Né? Elas eram arredondadas, da cor preta e com pinturas brancas, parecidas com aquelas pinturas usadas por tribos africanas em rituais, como nos filmes. Eram traços e círculos. Os olhos e a boca eram vazados, como máscaras mesmo, e no lugar, no buraco ali do olho e da boca, dos olhos e da boca, havia sinos. E ela viu gente falando, ou até meio cantarolando, né? Pelo que ela falou aqui. Gente, interessante, né? Se alguém já passou por uma situação parecida, conta aqui pra gente que a gente quer saber. Próximo relato, a oração de 21 dias que quase destruiu a minha vida. Uai, vamos ver. Olá, sou fã do seu canal e estou aqui para compartilhar o meu breve relato acerca da minha experiência dos 21 dias de São Miguel Arcanjo. Eu tenho outros relatos para contar que têm ligação com esse que eu estou enviando.
que envolve reencarnação. Mas isso fica a seu critério decidir se topa contar ou não. Bom, vamos ao relato. Os nomes são fictícios, tá? Me chamo Miguel, ou fulano, tenho 26 anos e sou descendente de uma família espiritualizada. Eu preciso te contar quem eu sou e de que família a que família sou atrelado, mas infelizmente a religião dos meus familiares limitam muito eles. Por exemplo, a minha mãe é rezadeira, ela possui mãos divinas. No entanto, ela é católica e isso foge dos conhecimentos dela. Admito que se minha mãe determinasse mais conhecimento e propor a habilidade dela de cura para a caridade, entendi. Se ela usasse o dom dela, né, a habilidade dela de cura para a caridade, se ela buscasse mais conhecimento sobre isso, seria isso? Seria mais satisfatório de praticar a nossa missão aqui na Terra. Afinal, essa missão é sempre fundamental para a nossa evolução. Eu sou médium, clarividente e trabalho com cura também. Mas indo direto ao ponto, eu comecei a fazer a oração de São Miguel, é isso? Ana, como que em 21 dias você vive mais do que em 360 dias? Olha, eu lembro que nos primeiros dias eu ainda estava em processo de luto após o meu término, né? Após o término de um namoro com um rapaz que não aceitou isso prontamente. Não aceitou o término? E eu confesso que durante o processo das orações eu mentalizava mesmo que de maneira fraca, mas eu mentalizava que ele voltasse. E ele de fato voltou, mas não como eu gostaria que fosse. Ele queria minha amizade. Foi aí que eu entendi que o pedido foi aceito, mas que isso fizesse que eu compreendesse isso, que ele não gostava de mim como eu gostava, e sim do que eu representava socialmente estando ao lado dele. Refiz o pedido e pedi que ele se afastasse, e assim foi feito. Completando os 10 primeiros dias, coisas nada convencionais começaram a acontecer aqui em casa. Copos e garrafas de vidro se quebrando com mais frequência, a ponto da minha mãe ter que estar comprando novos copos e repondo, pois já estávamos ficando sem. E na mesma semana, do nada, o meu notebook queimou, sendo que ele é novo e eu ainda estava me adaptando a usá-lo. Confesso que foi uma época onde eu andava mais irritado do que o normal também. Bastava uma pessoa olhar para mim que eu caçava algum motivo para iniciar uma discussão. E eu posso explicar isso. Durante o processo, você vai passar por muitas provações. Processo dos 21 dias, é isso? Você vai passar por muitas provações, de vários tipos. Forças opostas farão de tudo para você se esquecer de fazer a oração, pois ela é muito forte. Afinal, são mais de 5 entidades citadas na oração. Portanto, ao estar passando por tudo, eu fazia questão de continuar e afrontar quem quer que estivesse me desafiando. Consegui um emprego e é aqui que começa algo curioso. Com 4 meses de experiência, entrou um conhecido na empresa, vou chamar aqui de veiaco. Gíria usada aqui no estado onde eu moro. Vou chamar de veiaco. No decorrer do relato, você vai entender. Ele precisava de um dinheiro para pagar o exame admissional e ele me pediu emprestado e assim eu fiz. Eu estava feliz que ele iria entrar, pois era uma pessoa que, a meu ver, na época, era trabalhadora, honesta, e eu emprestei. Pois poderia ser eu, né? Poderia ser eu um dia precisando dessa ajuda. O tempo foi passando e eu fiquei esperando ele me pagar e nada. Passava por mim como se nada tivesse acontecido, nem para me dar uma satisfação. E quando eu finalizei os 21 dias, mas na mesma semana eu me aproximei de um funcionário da empresa, que vou chamar aqui de Caio, e o Caio sempre estava dando assistência à chefia, e ele sabia de tudo na empresa, mas era uma pessoa reservada, assim como eu. Sempre nos ajudávamos e contávamos as fofocas um para o outro, e durante um café, no intervalo, ele me contou
que esse rapaz, que ainda por cima estava me devendo... Não, peraí. Ele me contou que esse rapaz, que eu emprestei o dinheiro, fazia minha cova pra chefia. Sempre falando de mim, meio que pra promover a minha vaga pra ele. No caso, o aumento de cargo. E eu confesso que o meu chão se abriu, porque tipo, que pessoa faz isso? Sendo que além de falar de mim, ainda por cima estava me devendo. E não para por aí não. O Caio tinha me contado que ele devia R$ 150 para ele também. Bom, sabe o plot twist dessa história? Ele foi demitido e eu continuei na empresa. E um detalhe aqui, só soube disso tudo sem eu saber de nada por... Só soube disso tudo sem eu saber de nada por enquanto. Enfim, acho que só soube disso tudo depois, porque no momento ele não sabia de nada. Eu estava no processo das orações e foi quando eu finalizei que a verdade veio à tona. Eu nunca tinha entendido na época do porquê ele ter sido tão desligado rapidamente, sabe? Até porque se você fala do coleguinha, mesmo que seja em benefício da empresa, indiretamente você se queima, não é mesmo? Enfim, só sei que isso nunca deu em nada, pois sempre fiz o meu trabalho certinho, a ponto dos meus chefes nunca me darem uma advertência. Sempre soube entrar e sair de qualquer lugar que eu fosse. São Miguel é um anjo que não brinca em serviço, ele é bruto. Não são todos que possuem força energética para aguentar a energia dele. Por isso que muitos desistem do processo. Ele é conhecido por ser um anjo que odeia a humanidade. Não pela humanidade em si, mas pela liberdade que nós temos e não usamos com sabedoria ou responsabilidade. Ele vai fazer coisas a seu favor, mas também o que está no seu merecimento. Eu tenho muita devoção por ele. E bom, é isso. Obrigado por ler o meu relato e fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Então ele passou por muitas coisas durante esses 21 dias. Por isso que ele falou, como é possível viver 360 dias em apenas 21? Né? Muita coisa foi acontecendo. Como ele diz aqui, parece que para fazer desistir, né? Mas não desistiu. Próximo relato é este. Minha irmã... Olá, Ana e Assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo, e os nomes já estão trocados. Bom, esse relato que eu vou contar começou quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. Nessa época, eu e os meus 2 irmãos mais velhos, que aqui vou chamar de Huguinho e Zezinho, nós morávamos com os nossos avós maternos. Um dia, eu e o Huguinho, que é o mais velho dos 4 irmãos, nós estávamos apostando corrida para ver quem ia pegar a toalha primeiro para tomar banho. Quando do nada, eu não sei nem como explicar, eu parei em frente à porta do quarto dos meus avós e fiquei olhando. E uma observação aqui, a porta do meu quarto era do lado da porta do quarto dos meus avós, que era de frente para o corredor. E aí eu vi uma menina saindo do meu quarto e ela estava vestida igual a mim, com um vestido branco com desenhos de flores e borboletas, 2 tranças de lado e uma sapatilha. A única diferença era que ela tinha alguns livros na mão. Então ela olhou para mim, sorriu, deu tchau e entrou no quarto dos meus avós e sumiu. E eu não a vi mais. Ana, eu não senti medo algum naquele dia, mas o tempo passou. Minha mãe teve mais um filho, que vou chamar aqui de Luizinho, e eu voltei a morar com ela. Um dia, já era noite, na verdade, eu estava arrumando a cama para dormir quando fui esticar o lençol. E sabe quando você ergue ele assim e ele cai sobre a cama? Pois bem, a janela estava aberta e conforme o lençol foi caindo, eu vi aquela mesma menina, só que agora ela estava mais velha, assim como eu. Por volta, sei lá, de uns 15 ou 16 anos. Mas agora ela estava vestida de preto e com uma cobra nas mãos, e ela apontando a cabeça da cobra para mim, e num piscar de olhos ela sumiu. Ana do céu, eu fiquei com muito medo.
E a partir daquele dia eu comecei a ver essa menina cada vez mais e mais. Mas eu só a via assim em cantos escuros. Um dia, na saída da escola, eu fui descer por uma tampinha, uma rampinha. Fui descer por uma rampinha para cadeirantes, pois tinha muita gente descendo as escadas, que estavam molhadas, pois havia chovido. E quando eu senti uma mão me empurrar e eu caí. Eu não sei como eu não quebrei a perna, pois eu caí com a perna virada para trás. Quando cheguei em casa, fui tomar um banho e o meu joelho estava todo machucado. E saindo sangue e tal. Aí eu acabei de tomar banho e fui fazer um curativo. Peguei a gaze e coloquei no joelho e, sem conseguir explicar de novo, comecei a olhar fixamente para o canto escuro entre a parede e a porta. Foi quando eu a vi. Ela estava lá, parada com a cobra lá, me olhando e dando risada. E de repente eu ouvi um sussurro no meu ouvido. Dessa vez eu não consegui, mas da próxima você vai se quebrar inteira e não só ralar. E aí ela sumiu. Ana, eu chamei a minha mãe, contei pra ela e quando nos olhamos, no meu joelho não tinha mais nada, nem um ralado e nem sangue. Minha mãe é espírita, então ela me levou ao centro e lá me falaram que era minha irmã. Um adendo aqui, Ana. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela disse que eram gêmeos, né? Mas que eram 2 bolsas e 2 placentas. Mas ela perdeu um dos bebês e segurou o outro, né? Então, me falaram que era minha irmã, que não aceitava que eu tinha conseguido nascer e ela não. Por isso que ela parecia igual a mim. E que era para eu rezar muito por ela, para que ela pudesse aceitar e me deixar em paz. Eu era católica, mas não era de ir muito na igreja. Então, depois que eu fui no centro, comecei a ir todos os domingos na igreja. E lá o padre me orientou a toda noite, antes de dormir, rezar um Pai Nosso, uma Salve Rainha e um Crê em Deus Pai. E desde então eu não a vi mais. Como nem tudo são flores, né? Se por algum motivo eu durmo sem rezar, coisas estranhas acontecem. Como em um dia que uma faca que foi tacada em mim quando eu estava de costas para a pia e estava sozinha em casa. A louça do escorredor também foi jogada no chão. A borracha da panela de pressão sumiu e apareceu no berço do meu filho de 7 meses. Ana, nesse dia eu fiquei possessa de raiva e disse para ela parar de graça, pois eu era a única que poderia dar regaço ali dentro de casa e que era para devolver as minhas coisas. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Peço desculpa se ficou muito grande e se tem erros de português. Beijos para você, para o Matheus e para as crianças. Amo o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Tenso também, hein? Será? Irmã ou, né? Será que era irmã gêmea, assim, com uma raiva? Não sei, deixem as suas opiniões, ok? Vamos para o próximo, que é... Eu vou ligar esse ar porque assim, né? Vai ficando calor. Liguei? Liguei. Dividíamos a nossa casa com pessoas fantasmas ou pessoas de outra dimensão? Oi, Ana, que prazer te contar mais um relato e eu espero que goste. Os nomes estão trocados. Eu sou a fulana e na minha infância moramos em uma casa muito esquisita. Era em um sítio. Eu tinha por volta de uns 9 anos, hoje eu tenho 24, sou a mais velha de 4 irmãos. A minha irmã, Milena, tinha 7 anos, o meu irmão Eduardo, de 4 para 5 anos, e o meu irmão caçula nasceu no período em que morávamos nessa casa. Hoje ele tem 13 anos e hoje em dia não moramos mais nela. Então era eu, meus irmãos, minha mãe e meu pai, que infelizmente faleceu em 2020. A casa era enorme e antiga e eu vou tentar descrever. A sala era bem grande, com a porta de entrada e mais 3 janelonas. Um corredor, que a gente chamava de corredor, mas era tipo uma sala de jantar que cabia uma mesa de 4 cadeiras. E de um lado do corredor tinha o quarto dos meus pais e do outro lado o quarto
que eu dividia com os meus irmãos. As portas dos quartos eram uma de frente para outra e o corredor no meio. Uma cozinha grande e mais uma cozinha menor, com o fogão a lenha em um banheiro. Agora eu vou contar o que aconteceu com meu pai, em primeira pessoa, porque eu acho que fica mais interessante se contado assim. Então agora é o pai dela contando. Certa noite, já estavam todos dormindo e eu estava na minha cama. Não conseguia dormir, então fiquei olhando para a porta do quarto. Quando de repente vi um menino correndo, ele vinha da cozinha em direção à sala. Logo me levantei e fui ver se era o meu filho, Eduardo. Porém, ele estava dormindo em seu quarto e eu fiquei pensativo. Mas já que estava sem sono mesmo, resolvi fumar um cigarro. Sentei em uma cadeira de balanço na sala e fumei. Quando terminei o cigarro, voltei para a cama e pouco tempo depois vejo novamente o menino. Agora ele vinha correndo da sala em direção à cozinha. Era como se ele estivesse comigo na sala escondido enquanto eu fumava. Outra noite eu estava na mesma cadeira de balanço vendo televisão. Entre a sala e o corredor, vulgo sala de jantar, tinha uma cortina. E eu vi entre a cortina 3 velhas, mas eu via só as cabeças. É como se tivesse uma velha em cima da outra, bem bizarro. Ficaram me olhando por alguns segundos e sumiram. Tipo aquelas cabeças da Viagem de Chihiro. Oi, oi, oi. As 3 cabeças uma em cima da outra. Bom, agora sou eu a fulana novamente. Uma vez estava todo mundo em casa, tinha até visita esse dia. E eu me lembro claramente de ter visto uma mulher de vestido antigo entrando no meu quarto. Apareceu do nada no corredor e entrou no quarto. Eu contei pro meu pai e ele pediu para eu não comentar nada, pois tinha visita em casa e não queríamos assustar ninguém. Outra coisa interessante, a Milena relatou ter visto no corredor um homem, uma mulher e um menino pequeno, todos de roupas antigas e de mãos dadas olhando para ela. Pouco tempo depois, sumiram. Só isso já seria suficiente para dar muito medo, mas não para por aí. A minha mãe já sentiu puxarem a coberta dela de madrugada, meu pai ouvia constantemente o aparelho de DVD ligar sozinho. Abriam o aparelho, colocava o DVD e fechava, mas quando o pai ia olhar, estava tudo normal. Abriam e fechavam a porta da geladeira de madrugada. Será que era o lanchinho da madrugada dos fantasmas? Ana, eu te mandei o relato O Homem que Atravessou os Arames e você já leu e eu fiquei muito feliz. O relato aconteceu nessa mesma casa também. Nossa, eu tinha tanto medo. Na minha adolescência eu amava assistir Big Brother e A Fazenda, mas eu tinha medo demais de ficar assistindo até tarde da noite. E quando ficava era tipo um olho na televisão e outro no corredor. Ana, meu pai via muita coisa, mas evitava contar pra gente, pra não assustar ainda mais. E o que você acha? Família fantasma? Família de outra dimensão? Obrigada por contar mais um relato meu. Um beijo pra você e que Deus abençoe você e sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Pois é, então, outra dimensão, outro tempo, há alguma coisa aí nessa casa? Um portal, sei lá? São fantasmas que parece que moram aí junto, ou não sei, fica a questão, deixem suas opiniões sempre com respeito, por favor. E vamos para o próximo relato, que é, deixa eu ver aqui, que é este. Culpa da desobediência? Olá, Ana, tudo bem? Me chamo fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. Nossa, é uma honra o meu relato ser lido por você, e desde já digo que os nomes estão trocados. Ana, antes de tudo, queria dizer que o primeiro relato que eu ouvi do seu canal foi o 200, Pacto com o Diabo. E eu fiquei com tanto medo que eu fugi do seu canal por mais de 1 ano. Eu nunca vou esquecer. Você estava com cabelo vermelho e eu sou muito medrosa. E ainda ouvi na Lan House. Enfim, Ana, hoje eu sempre escuto os relatos. Meus preferidos são os de lobisomem e de maledite. Só ouço de dia, porque eu sou medrosa. Bom, esse relato que eu vou contar aqui aconteceu aqui na Bahia, na roça, bem roça mesmo, onde a minha família mora até hoje. Só para contextualizar, essa tia do relato é irmã da minha mãe
e ela gostava muito de falar palavrões. E peitava até os homens, seus irmãos mais velhos. Minha avó teve 11 filhos. E sim, Ana, 11! E a minha mãe é a filha mais velha de todos. Enfim, minha mãe disse que essa irmã dela era bem brigona e não respeitava muita coisa, não. Disse que ela já foi pra cima dela, né? Disse que ela já foi pra cima dela comigo no colo pra bater uma vez. Ela gostava de dar uma desperta e dizia palavrões e tudo mais. Bom, então vamos ver. Vou chamá-la aqui de Elisa. Bom, e mais um dia normal na roça, era finalzinho de tarde e Elisa queria sair para catar umbu, fruta bem comum aqui no Nordeste. A minha avó, Maria, disse para não ir porque já estava escurecendo. Mas Elisa não quis dar ouvidos à sua mãe e foi chamar o seu vizinho, ou seus vizinhos, não sei, e também primos, para ir com ela para o pé de umbu. Chegando lá, sua tia, a mãe deles, disse a mesma coisa de sua mãe, que não era para irem porque já era finalzinho de tarde, próximo às 6 horas da tarde. Mas eles desobedeceram, teimaram e foram os 3 catar umbu. Chegando lá, Elisa disse: eu vou subir até lá em cima e sacudir, e vocês catam, tá bom? Eles, André e Teresa, seus primos, responderam que sim, não tinha problema. Não tinha problema eles ficarem ali embaixo. E também minha tia era, e é até hoje, aquele tipo de pessoa que é um pouco mandona, sabe? Bom, eles estavam colhendo o umbu quando começaram a ouvir um canto que era assim: quem nunca viu, vem ver caldeirão sem fundo ferver. Andresa e Teresa só ouviram o som, mas Elisa relata ter visto 3 pessoas bem escuras, mas bem negras mesmo, Ana, fazendo um triângulo com as posições... Fazendo um triângulo com suas posições? Eu vou explicar. Eles estavam tipo assim, 2 na parte de trás e 1 na frente, tocando um pandeiro e cantando. Quem nunca viu, vem ver caldeirão sem fundo ferver. Eles tinham lábios bem vermelhos e caminhavam na direção deles. E nesse momento Elisa deu um forte grito, pulou de cima... deu um forte grito, pulou de cima de onde estava, pois estava quase no topo do pé de umbu. E todos correram com muito medo. E deixaram os umbus e os chinelos havaiana tudo para trás. Deve estar lá até hoje. E correram, passando até mesmo no meio das vacas, pois pegaram um caminho diferente para ir embora. Chegando em casa, contaram o que aconteceu e, é claro, receberam muita bronca das mães. E o que você acha, Ana? Será que foi porque desobedeceram as mães? O que você acha? Só pra dizer, Ana, essa tia tem várias visões. Tipo, ela sempre adivinha quando alguém tá grávida e até o sexo do bebê. E outras coisas mais. Ela também já viu lobisomem e quando puder, manda esse relato também. Ok, muito obrigada. Então, será que foi por conta da desobediência ou realmente tinha alguma coisa ali, né, ia aparecer? Porque eles falam que esse horário das 6 horas da tarde é um horário mágico, é um horário a ser respeitado, o horário das 6 horas, né? Então, será que foi por isso que apareceu? E no caso deles terem desrespeitados, eles estavam lá e presenciaram apenas. Será? Deixe as suas opiniões e vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este relato de hospital. Oi, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Os nomes já estão trocados. Aninha, o sobrenatural sempre fez parte da minha vida. Alguns anos atrás, a minha filha teve uma grave pneumonia, muito grave mesmo. Isso nos pegou de surpresa, porque ela é muito saudável. Enfim, ela foi internada e, como é de se esperar, foram muitos dias no hospital. Foi difícil e doloroso. Eu não vou relatar tudo de sobrenatural que realmente aconteceu para o relato não ficar muito longo,
pois foram muitas coisas. Se a minha filha ainda está nesse mundo, foi um grande milagre de Deus. Em uma dessas noites silenciosas no hospital, eu acabei adormecendo, quando abruptamente fui acordada. E ao abrir os meus olhos, eu vi que uma criança passou por mim, do lado da cadeira que eu comia. Porém, me veio rápido à cabeça de que não era minha filha, até porque ela estava muito frágil para descer do berço, e também o berço fazia muito barulho. E logo olhei para o lado e tive a certeza de que não era ela. Aquilo me causou um arrepio e eu fiquei muito assustada, com medo de dormir e a criança aparecer novamente. Quando eu vi aquela aparição, eu vi perfeitamente que era um menino. O dia amanheceu, eu não disse nada para as outras mãezinhas do quarto, né? Eu não queria passar de louca. Também não queria colocar medo nelas. Porém, o dia passou e aquilo ficava roubando os meus pensamentos. Quando a noite chegou, as enfermeiras estavam muito agitadas, havia um quarto de descanso na frente do quarto em que nós estávamos, e eu vi que elas estavam retirando os colchões do quarto à frente. Uma das meninas perguntou o que estava acontecendo, e segundo uma das enfermeiras, disse que o ar-condicionado não estava funcionando. Não tem quem fazia elas ficarem sozinhas no outro quarto. Segundo ela, acontecia várias coisas estranhas e sem explicação ali. Nesse momento eu já estava pra lá de assustada, né? E até que uma das meninas que estava aqui no quarto comigo teve a brilhante ideia de perguntar se havia morrido alguém naquela enfermaria em que nós estávamos. Meu Deus, Aninha do céu, simplesmente eu gelei. A enfermeira, sem hesitar, disse logo que sim, que no leito 3 havia morrido um menino. Cara, é sério, eu não queria ter ouvido aquilo. Era justamente o leito que a minha filha estava. Era o leito que o menino tinha morrido. E eu confesso que eu orei muito a Deus, pedindo para que eu não visse mais o garoto. E graças a Deus, a minha filha recebeu alta e nunca mais eu vi aquela criança. Espero que leia o meu relato, gosto muito do seu canal, que Deus venha abençoar mais e mais. Em breve enviarei o relato da cura da minha filha. Em tudo teve a mão de Deus. Ainda não escrevi, confesso que será um relato muito longo. Tchau, Aninha e assombrados, e um beijo e forte abraço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o menino ainda estava lá? Né? Ela viu o menino, né, passando, teve a certeza praticamente de que era um menino, e depois vem essa história de que o menino morreu mesmo ali naquele mesmo leito. Que dó. Mas então será que ele tá lá ainda? Que dó também, né? Realmente precisa ir de oração para ele, enfim. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês, ok? Se for comentar, que seja sempre com respeito. E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!